Vamos conhecer nesta sexta parte de A História da Ferrovia no Brasil, a ferrovia que ainda nos dias de hoje tem boa parte de sua história preservada. É a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Ela foi fundada em 1872 e sua sede localizava-se na cidade paulista de Campinas. Seu funcionamento também teve grande importância para a época de ouro do café na província de São Paulo. A concessão para a construção da Mogiana ocorreu em 21 de março de 1872, diferenciada das demais por ser exclusiva de exploração por 90 anos. Quase 3 meses depois, em 1º de julho, se reuniram na Câmara Municipal de Campinas os então acionistas da nova empresa de estrada de ferro paulista, em Assembleia Geral. Estavam presentes a família Silva Prado, Antônio de Queiroz Teles e José Stanislau do Amaral, esses considerados grandes produtores de café da região, e o barão de Tietê, José Manuel da Silva, que além de empreendedor, era presidente da Companhia União Paulista, empresa de seguros. O objetivo dessa reunião foi discutir e aprovar o projeto e estatuto da Mogiana, além de eleger uma diretoria provisória para gerir a empresa até a implantação definitiva, a qual ficou constituída por Dr. Antônio Queiroz Teles, barão, conde e visconde de Parnaíba, Tenente-Coronel José Egídio de Souza Aranha, Dr. Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, barão de Jaguara, Capitão Joaquim Quirino dos Santos e Antônio Manuel Proença. Estes membros permaneceram em caráter definitivo depois da eleição realizada durante uma Assembleia Geral da empresa, no dia 30 de março de 1873. A empresa foi constituída como Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, com capital social de 3.000 contos de réis, dividido em 15.000 ações com valor nominal de 200 contos de réis cada uma. O contrato de exploração da ferrovia foi assinado com o governo da província de São Paulo em 19 de junho de 1873, bem depois do início das obras de construção do primeiro trecho da linha, com 32 quilômetros, que havia começado em 2 de dezembro de 1872, que ia de Campinas a Jaguari, atual Jaguariúna. As obras desse trecho foram entregues para o início das operações da ferrovia, que aconteceu em 3 de maio de 1875. Cerca de 3 meses após iniciar suas atividades, a Mogiana prolongou seu trecho de linha férrea por mais 7 quilômetros, alcançando assim Mojimirim no dia 27 de agosto de 1875. A cerimônia de inauguração foi marcada pela presença do imperador Dom Pedro II. Ainda nesse ano, mais um trecho foi construído, o de Amparo, distante a 30 quilômetros de Mojimirim, e em janeiro de 1878, a Companhia Mogiana chegou a Casa Branca, distante 172 quilômetros do início da linha, em Campinas. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro tinha lá seus privilégios de concessão e conseguiu autorização para estender sua malha ferroviária até então Vila do Entre Rios, local que conhecemos hoje como cidade de Ribeirão Preto, no ano de 1880. Mas a ousadia da empresa foi além do limite da província paulista, adentrando a Minas Gerais, levando seus trilhos e serviços ao Triângulo Mineiro e sul de Minas. Primeiro chegou a Poços de Caldas, no sul de Minas, em 1886, e 3 anos depois, na província de São Paulo, aportou na cidade de Franca. A Mogiana, nessa ocasião, mudou sua razão social e passou a denominar-se Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, pois passou no ano de 1888 a oferecer serviço de navegação fluvial pelo Rio Grande, transportando café, gado e demais mercadorias em batelões com capacidade de carga de até 15 toneladas cada um. Havia na companhia um planejamento para se chegar ao porto de São Sebastião, no litoral paulista, e assim poder escoar toda a mercadoria produzida ao longo de sua malha ferroviária para o exterior. Mas para isso, tinha necessidade de quebrar o monopólio da São Paulo Rail e criar um novo percurso, alcançando outras plantações de café
entre a estação de Atibaia, que já fazia parte da sua malha ferroviária, seguindo ao sopé da Serra da Mantiqueira, cortando o Vale do Paraíba e chegar ao Porto, um trecho considerado fora da concessão da São Paulo Rail. Para atrapalhar os avanços da Mogiana, a companhia inglesa adquiriu a estrada de ferro Bragantina, que ficava bem no meio do trajeto, e expandiu, impossibilitando assim a Mogiana estender sua linha ao litoral. Foi um golpe duro para a empresa campineira, porque com a aquisição da Bragantina, a São Paulo Rail não oferia as proteções legais de concessão e podia operar livremente. Porém, a companhia inglesa teve seus momentos de inquietação com a relação à Mogiana. Em 5 de agosto de 1886, a Companhia Mogiana recebeu, através do Decreto 977, a autorização para prolongar suas linhas, de Ressaca até Santos. Mas a empresa não cumpriu o cronograma oferecido pelo governo da província e o mesmo foi prorrogado por mais 3 anos e, por fim, encerrado pelo fato da Mogiana não se interessar mais pelo prolongamento até o porto. Voltando para o interior de São Paulo, a linha-tronco da Mogiana ultrapassou os limites do Rio Grande, pelo trecho de Jaguara, onde o rio se afunila. Aí foi construída a primeira ponte sobre o rio, que levou a estrada de ferro até Sacramento. Próxima à ponte estavam instalados o Porto Fluvial do Rio Grande e uma estação ferroviária. Hoje, o local está submerso pela represa da usina hidrelétrica do Rio Grande. Em 1889, a Mogiana chegava a Uberaba e, em 1895, a Uberabinha, atual Uberlândia. Em 1896, alcançava então o ponto final na cidade de Araguari. O projeto inicial da Companhia Mogiana era chegar em Catalão, Goiás, mas nunca foi executado pela empresa. Esse trajeto de Araguari, em Minas Gerais, a Catalão, em Goiás, foi então feito pela Estrada de Ferro Goiás. Com a malha ferroviária mineira da Mogiana, a ligação entre as cidades atendidas naquela província pela ferrovia tornou-se os transportes de passageiros e de cargas mais fáceis e rápidos, principalmente para a capital da província de São Paulo, uma vez que a capital da província mineira, Belo Horizonte, não era atendida pela companhia. A Mogiana, em 1899, começou a construir uma variante da linha-tronco, partindo do entroncamento de Vila Entre Rios, Ribeirão Preto, a Santa Rita do Paraíso, atual Igarapava, localizada às margens do Rio Grande, inaugurada em 1905. Sobre o Rio Grande, foi construída uma ponte metálica para a ferrovia chegar a Uberaba, fazendo com que a distância da cidade mineira com a vila de Entre Rios fosse percorrida num espaço bem menor de tempo com relação aos carregamentos de cargas e pessoas levados ao lombo de burros. A ponte foi erguida em 1915 pela Mogiana, entre as cidades de Igarapava, em São Paulo, e Delta, em Minas Gerais, e foi usado pela ferrovia até 1979. Esse ramal de Igarapava foi tão rentável que suplantou a antiga linha-tronco da companhia. Dentre sua fundação, em 1872 até 1930, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro Fluviais foi só crescimento, tanto que incorporou ferrovias como a Companhia Ramal Férreo Rio Pardo em 1888 e Companhia Agrícola Santos Dumont em 1890. Inaugurou o último trecho da ferrovia chegando a Passos, Minas Gerais, e até o início da sua decadência, na década de 1930, era exploradora de quase 2.000 quilômetros de malha férrea nos agora então estados de São Paulo e Minas Gerais, chegando na década de 1970 com 1.500 quilômetros em virtude de desativações de ramais entre os anos de 1956 a 1970. Com a crise do café acumulando mais a da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades financeiras bateram à porta da Mogiana e os resultados podiam ser conferidos nos serviços oferecidos pela empresa, tanto que em 1952 a Mogiana passou para as mãos do governo paulista, tornando-se assim uma empresa estatal. Operada a partir daí pelo governo do estado de São Paulo,
A Mogiana assumiu a administração da Estrada de Ferro São Paulo-Minas e suas linhas entre as cidades de São Simão, no estado de São Paulo, e São Sebastião de Paraíso, em Minas Gerais. Adquiriu locomotivas diesel elétricas em substituição às diesel, modernizou equipamentos, construindo carros de passageiros metálicos, comprando novos vagões de carga e, em 1968, adquiriu os carros Bud Mafesa, da Estrada de Ferro Sorocabana, inaugurando assim o transporte de passageiros até Brasília. Suas oficinas ficavam em Campinas, considerada uma das maiores e mais completas do Brasil, onde foram fabricados locomotivas, carros de passageiros, vagões de cargas e inúmeros componentes, e também em Ribeirão Preto e Uberaba, além dos depósitos de locomotiva em Aguaí e Guaxupé. Em 1971, a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, incorporou já a estatal Mogiana, fundindo-se com as demais já acampadas anteriormente. Hoje a malha ferroviária da Mogiana foi dividida em 4 setores de linhas, concessionadas a empresas particulares para explorarem por 2 décadas. Embora a Companhia Mogiana tenha desaparecido, existem ainda boa parte de suas memórias preservadas. Entre Campinas e Jaguariúna, a linha tronco foi substituída pelo corredor de exportação Araguari-Santos. Desde 1977, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária opera a aviação férrea Campinas-Jaguariúna, com trem turístico ligando as 2 cidades. Possui em seu acervo 17 locomotivas a vapor e aproximadamente 40 carros de passageiros. Também em outra cidade, Monte Alegre do Sul, existe outro trem turístico, mantido pela Prefeitura Municipal da cidade, composto por uma locomotiva e um carro de passageiros da Estrada de Ferro Sorocabana, percorrendo a linha de 1,5 km do antigo ramal de Socorro, além de muitos outros materiais rodantes originários da Mogiana que estão espalhados pelo nosso país.